Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês. Talvez você diz, por que o irmão Nilson gosta de falar dessa forma? Porque assim me faz lembrar de um grande radialista que tinha aqui em São Paulo. Ele dizia, oi, gente! Bom dia para todos vocês. Então eu me lembro disso, então me faz me lembrar. Então eu quero agradecer a todos vocês, seja bem-vindo a mais uma vez a este canal, Verdadeira Graça, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Quero mandar um abraço para todas as cidades, os estados, todos aqueles que são inscritos no meu canal, todos aqueles que escreveram no meu canal, que está sempre me assistindo, você que está sempre, você sabe que todos os dias, lá pelas 7 horas, mais ou menos, muito, eu ponho uma mensagem todos os dias, coloco uma nova mensagem. E nós estamos juntos aí. Alguma coisa que você não sabe, você pode fazer o seu comentário, pedir, talvez pode ser que eu não te respondo imediatamente, mas logo eu estarei respondendo a sua pergunta, seja ela qual for, dentro desse livro. Não fora desse, porque a minha religião, não, a sua religião eu não posso entrar. Se você me fazer perguntas sobre sua religião, eu não consigo responder. Mas o título da mensagem é essa. Quem escreveu a Bíblia? É o título da mensagem. Eu, quando era do sistema, eu respeitava muito esse livro. Eu temia muito esse livro. Porque eu achava que esse livro aqui tinha vindo do céu. Eu achei depois... Não, esse livro não, do céu não. Mas dava a entender que esse livro... Não, esse livro aqui... Deus usava as mãos, usou a mão de Moisés. Os 5 primeiros livros foi escrito por Moisés. Ah, tudo bem. O Espírito Santo ficava do lado, ficava junto com Moisés, relembrando tudo que tinha acontecido. Ah, tudo bem. E o povo que escreveram, os sacerdotes, profetas, eu achei que os grandes homens daquela época eram o que escreviam, os próprios sacerdotes, como Samuel, como o profeta Elias, Eliseu, eles com os seus próprios punhos, movidos pelo Espírito Santo, escreveram esses livros sagrados. Porque isto, muita gente chama isso de Bíblia Sagrada, mas de sagrado não tem nada. Isso é um livro feito por Roma, pelo padre Jerônimo. Se você quer saber, só entra no documentário. Você não tem que ouvir o seu professor, o seu... Aí, porque ele é bacharel em teologia, doutor em teologia, todos uns mentirosos, porque eu passei por isso. Eu passei por teologia, por escatologia, hermenêutica, eu passei por tudo, eu sei que tudo isso é mentira. Isso é coisa da mente humana. Assim como as religiões são todas mentirosas. Eles não pregam nem 1% do que está aqui dentro. Porque se eles pregassem 1%, que o maior mandamento que está aqui, está em Gálatas capítulo 5, versículo 14. Aquele que ama o seu próximo, nem coloca Deus. Ele não fala aquele que ama a Deus e o seu... Não, aquele que ama o seu próximo, cumpre toda a lei de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, seu próximo. Não, aqui diz assim, aquele que ama o seu próximo cumpre toda a lei. Se eles fizessem isso, tivesse o amor, não, eles criticam e proíbem. Além deles criticar aqueles que não são da denominação deles, eles ainda proíbem você participar de uma festa, um aniversário, uma festa de casamento, uma moça namorar um rapaz, ou um rapaz namorar uma moça que não seja da mesma denominação e ainda de preferência da denominação que ele está, ainda que ele for da Assembleia, ou da cor mais velha, tem uma namorada, uma noiva, na outra Assembleia que é do mesmo, eles não querem, tem que ser dali. Por quê? Porque senão esse rapaz vai tirar essa moça daqui e eu vou deixar de... A preocupação deles é dinheiro. Mas voltando para o tema. Quem escreveu a Bíblia? No meu entender, como eu vi e li,
que todas as histórias eram contadas de boca em boca. Adão, que viveu 930 anos, contou, porque Adão, naquele tempo, não tinha escrito. Então, era contando para os seus filhos. Veio Noé e ainda alcançou que quando o dilúvio veio, Noé tinha 600 anos. E como o dilúvio foi de Adão até o dilúvio, 1557 anos, segundo esse livro. A teologia diz. E então eles contavam de boca em boca para os seus filhos. E veio, então, ali os filhos, aqueles que estiveram dentro da arca, os filhos de Noé. Abraão foi um dos netos dos filhos de Noé. Contou para Isaac, Jacó foi contando para os seus filhos, vem. Então, quando veio Moisés, diz que o povo começou a contar para Moisés como foi. No início foi assim, porque foi assim. Moisés foi escrevendo os 5 livros. Então, eu achei que Moisés escreveu os 5 livros, depois Josué escreveu o 6º livro de Josué. Depois veio Juízes, escreveu. E veio Samuel, escreveu, e veio... Não. Veio Reis. Os reis escreveram. Não. Isso foi escrito por homens, que não tinha nada a ver. Quem escreveu Atos dos Apóstolos e escreveu Lucas? Era um médico, que não tinha nada a ver. Ele não foi discípulo de Jesus. Ele apenas era um médico. Ele quem relatou todo o livro de Atos. Ele procurou saber e ele enviou para um amigo seu. Foi enviado para um amigo. Então ele escreveu o livro e aí eles aproveitaram e tiraram de dentro. Você pode ver que livro, que Atos dos Apóstolos, você pode ver que Mateus, Marcos e Lucas, João dá uma certa diferença, mas não foi escrito por nenhum deles. Lucas nunca andou com Jesus. No início eu achei que Lucas era um dos apóstolos de Jesus, mas não era, era médico. Então eles escreveram. Então, homens que depois dos relatos, que eu achei que de acordo com o que ia acontecendo, eles iam acompanhando e escrevendo. Quando eles paravam, eles relatavam tudo que tinha acontecido durante aquele dia. Não. Segundo que conta as histórias, diz que anos depois, eles tentavam lembrar das palavras, do que tinha acontecido. Como? Se você me perguntar ontem, o que eu fiz ontem, eu consigo lembrar. Se você me perguntar da semana passada, o que eu falei semana passada, eu não consigo lembrar mais. Como você vai lembrar de uma oração de uma pessoa, até as palavras que ele falou? O livro de tal foi escrito 100 anos depois. Como você vai conseguir? E se foi homens comuns? Então existiam os escribas. Os escribas escreviam, era escritor. E esses livros eram levados ao templo. E lá ficava guardado. Somente o sacerdote, de vez em quando, talvez uma vez por ano, era lido o livro da lei. E esses livros ficavam a 7 chaves, como se diz. Mas, vindo o rei Nabucodonosor, entrou no templo, feito por Salomão, destruiu o templo e destruiu todos os escritos. E prenderam aquele povo. Vocês sabem que eles ficaram lá por 70 anos, como cativo, ali dentro da Babilônia. Outra vez, saindo de lá, eles escreveram. Estava guardado esse livro dentro de uma grande biblioteca. Diz que veio uma enchente. O rio se encheu e levou tudo isso embora, acabou com tudo. Eles tornaram a escrever antes de Jesus. Escreveram e guardaram. Veio Roma e pegou todos esses escritos e levou embora. Então não existe mais esse negócio de originais.
Originais. Então são livros sobre livro. Hoje eu vejo documentário onde eles mergulham na profundidade da antiguidade. Eu pensei que a Bíblia era o primeiro livro escrito. Não foi. O primeiro livro escrito foi no Egito. Os primeiros escritos começaram no Egito. Então se diz que o Eugênesis foi baseado, aquele negócio daquela cobra, aquela coisa daquela cobra, não tem nada a ver com aquilo é uma metáfora, aquilo não tem nada a ver, aquilo foi o Egito que escreveu porque a cobra era uma serpente, uma serpente muito temida no Egito, até o dia de hoje. Então eles aproveitaram e colocaram que a mente de Adão, eles tinham a mente de Anaja, aquela mente mal. Então ele não aceitou, então ele procurou tocar no fruto. Eu já preguei sobre essa mensagem aí. Aí que Moisés não escreveu os 5 livros, como diz. Então aqui foi escrito por homens que muitas vezes não tinham nada a ver com Deus. Eles escreviam com seu próprio punho, escrevia em couro, escrevia. Eu acho que foi na Antioquia. Eu acho que lá se construía plantava essa árvore e fazia papiro. Papiro era uma tábua bem fininha, parecendo um papel. E esse papiro eles escrevia em pedras, em tábuas grandes de pedras, tábuas de madeiras, em pano, eles escreviam. Mas vindo o rei Constantino, no ano 305, eu já contei isso, que eles perseguiam os cristãos, aqueles que invocavam o nome de Cristo eram mortos, jogados pelos leões, como vocês sabem, lá no Coliseu, que está lá de pé até hoje. Constantino viu uma cruz que do céu descia em chama. Ele, atemorizado, ele correu para o palácio, contou para os seus: conselheiro, majestade, é símbolo do cristianismo. E ele, temido, disse, ele adorava o Deus Sol, a partir de hoje eu sou um cristão. Aí ele mandou pegar todos os escritos, por onde passou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 5 cartas, só tem 2. E muitas cartas foram destruídas. Quando ele sabia que os soldados romanos estavam chegando para tomar os escritos, por onde o apóstolo Paulo tinha passado, eles destruíam, queimavam, rasgavam para não dar. Mas eles pegaram o que eles pôde pegar e trouxeram. E chegou lá em Roma, eles não entendiam, mas o padre Jerônimo, que é um teólogo, ele veio para Israel, ficou 8 anos em Israel, aprendendo a língua e a letra hebraica, que não tem o J, tem nada a ver com o J. Então o que você olha, que esse negócio que acontece dentro da Bíblia, tudo é com J. Jesus, Josué, João, José, Jonas, tudo. E não existe essa letra no abecedário hebraico. Bom, ele foi lá e aprendeu e disse, eu sou capaz de traduzir a Bíblia. Opa! Ele foi para um convento, ficou 16 anos sozinho, com seu próprio punho, ele traduziu. Mas muitas coisas foram mudadas. Foi tirado e foi acrescentado muitas coisas dentro desse livro. Fizeram um livro só. E escreveram um livro só de todos os que tinha, fizeram destruir os demais para ninguém mais seguir. E trocaram. O livro do Apocalipse diz que houve várias reuniões. Põe ou não põe? Porque o livro de Apocalipse não significa nada. O que o livro de Apocalipse significa para nós? Nada. O que significava para os judeus? Nada. Significava para quem? Para as 7 sinagogas que estavam dispersas na Ásia. Era para eles que João não escreveu, falou, manda para Jerusalém, lá para aquele povo ficar. Não. Foi escrito para um outro país. Foi mandado para a Turquia. Porque essas 7 igrejas ficam na Turquia. Essas 7 sinagogas, porque judeu não tem igreja. E eles viram que aqui dentro eles podiam trazer alguma coisa para trazer medo para a igreja.
dragão, anticristo, homem do pecado, e essas coisas erradas, diabo, e papapá. Então eles trouxeram este livro. E as igrejas, foi um prato cheio para chamar as igrejas de hoje. Então esse livro ele terminou no ano 382. Foi selado. E ele ficou na mão, guardado, dentro de um cofre. Ninguém podia ler esse livro. Só mesmo com ordem do Papa que esse livro era lido. E esse livro ficou até Martinho Lutero. Martinho Lutero, como também era um doutor, ele era um teólogo, ele era um homem muito respeitado e conhecido, ele tinha acesso, parece que uma vez por ano, de ler esse livro. E ele começou a ver que não batia o que fazia a igreja romana, com indulgência, pegando ouro, prata, pegando dinheiro do povo para tirar a alma do purgatório. O purgatório não existe aqui dentro. A igreja católica criou um tal de purgatório, que as almas morriam e iam para o purgatório, mas ainda existia uma esperança, que do purgatório você podia se purificar e ir para o céu. Mas a igreja dos crentes fizeram diferente. Você vai para o inferno e de lá você nunca mais sai. Então é pior. A igreja dos crentes piorou. Ela ficou pior do que a igreja católica. A igreja católica disse, de acordo que você ia para o purgatório, que é 7 vezes mais quente do que a terra, cada missa que rezava, você saía 1 grau, até que você se purificava. Aí você ia para o céu. Mas a igreja dos crentes, você entrando no inferno, nunca mais você sai. Vai ficar eternamente no inferno. Então é pior. Então é muito melhor, então, ser um católico do que ser um crente. Porque ser católico, você ia para o purgatório, que não existe, como também não existe inferno, que é 2 coisas que foi criado, purgatório pela igreja católica, inferno pela igreja dos crentes. Não existe nenhum desses 2. Criaram para trazer medo para o povo. Então a pergunta é essa: quem escreveu este livro? O homem. Eu, por 44 anos, vivi lá dentro, achando que isso aqui foi os santos. Mas Jesus nunca chamou Bíblia. Ele sempre falou de... O que ele falava? Escritura. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Nunca falava Bíblia. Vocês querem saber quem eu sou? Examina as Escrituras. Errai por não conhecer as Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores segundo as Escrituras. Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Em parte nenhuma você encontra falar Bíblia, que Bíblia é coisa que veio do grego, significa livro. Então, meu irmão, se você até hoje fica batendo o peito aí, essa é a palavra de Deus, esse livro e tal, eu já ouvi muito. O único livro que o autor está presente é aquele que lê a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está presente. Aquele que inspirou, que é o Espírito Santo, ele está presente. Isso é mentira, meu irmão. Quem escreveu isso aqui foi um homem pecador, impuro, imundo. Pecador não, porque não existe pecado. Pecado acabou na cruz de Cristo. Era um homem impuro como qualquer um outro. Aí, como você vê aí, como são esses homens, qual a diferença que tem pastor e padre? Eles zombam tanto dos padres, e eles comem na mão dos padres. Porque eu ouvi um bispo falando um dia desse, vocês crentes, vocês comem na nossa mão, que essa Bíblia que vocês lêem é nossa. Foi nós que fizemos. Se não fosse nós, não existia. Não existia, porque aquilo já tinha sido destruído. Hoje não existe mais. Fica esse povo cantando de galo, eu sou professor de hebraico, sou professor de grego, sou professor de não sei o quê, porque não existe mais originais, coisa nenhuma. Porque eu tive olhando, eu estou sempre olhando, buscando, me aprofundando em conhecimento, eu vejo que existe milhares e milhares de escritos e cada livro tem um Deus diferente. Qual é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus que você pode provar que é o Deus verdadeiro? O Deus da religião de crente? O Deus da religião católica? Qual é o Deus verdadeiro? Porque este livro diz,
13 e 8 de Hebreu. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E por que não acontece mais nada? Se ele é o mesmo, não acontece mais nada. Então você pode ver que o Deus da religião dos crentes não é o Deus deste livro. Esse livro é usado só para enganar, mas na verdade eles não se pregam 1% do que está aqui dentro. Porque pastor tem que trabalhar. Pastor, aqueles pastores que cuidavam de ovelha tinham que trabalhar o dia todo e muitas vezes ainda passava a noite no aprisco, para que nenhum urso, nenhum lobo, nada atacasse as ovelhas. Trabalhava de dia e revezava à noite. Pastor tinha que trabalhar para comer, para ter o seu sustento. Hoje essa cambada não quer saber de trabalhar. Só quer saber de arrancar dinheiro do povo e dizer que Deus mandou, né? Mandou eles viver, né, do trabalho. O trabalhador é digno. Então, se é digno todo mundo. Até as mulheres que limpam banheiro aí dentro. Os diáconos que ficam na porta, quem fica lá na rua cuidando de carro. Vocês falam que o anjo acampa ao redor daquele que eu tenho, porque vocês põem esse monte de diácono aí na frente, cuidando de carro. Ué, você não confia porque vocês andam cercados de segurança? Porque vocês compram carro blindado. Que confiança vocês têm? Vocês não confiam nesse Deus de vocês, porque o Deus de vocês não é o Deus desse livro. Meu irmão, eu vou ficando por aqui. Você não tem dúvida que esse livro existe muita coisa acrescentada. Esse livro já está cumprido. As profecias já foram cumpridas. Tudo já está cumprido. Hoje nós mostramos esse livro para desmentir as mentiras que existem dentro das denominações. Mas as coisas não são assim. Morrendo o homem, ele deixa de existir. E o Espírito volta a Deus e Deus faz dele bem o que Deus quer. Meu irmão, fique com essa palavra. E a graça de Deus esteja sobre a vossa vida. Curte e compartilhe. Se você quiser inscrever no meu canal, eu fico grato. Agradeço você. Muito obrigado por tudo. Graça e paz para todos. Bye, bye.